Olá pessoal, meu nome é JH Miante e nessa sequência de vídeos iremos aprender a criar a estrutura de banco de dados. Ou seja, vamos aprender a criar a modelagem de dados. Não vamos aprender a criar o banco de dados em si nesse primeiro momento. Iremos criar apenas a estrutura para ter um banco de dados conciso, ter um banco de dados sem redundância e ter um banco de dados funcional. Mas afinal, o que é um banco de dados? Um banco de dados é um conjunto de dados de forma ordenada, ou seja, você precisa arquivar, você precisa ter um banco de dados de uma informação X e todas as informações que você tiver são semelhantes, então você arquiva aí em um banco de dados específico para essa finalidade. Vamos dar um exemplo aqui da agenda telefônica. Na agenda telefônica nós temos nome, telefone e endereço. Por exemplo, nós temos aqui a Maria. A Maria ela tem um nome, ela tem um telefone e ela tem um endereço. Também temos o Rodrigo. O Rodrigo ele tem um nome, ele tem um telefone e ele tem também um endereço. Note que nas duas situações eles têm as mesmas características, porém dados diferentes. Cada registro aqui é um conjunto desse dado que vai ficar arquivado no nosso banco de dados. Não se preocupe em entender toda essa metodologia agora, a gente vai aprender como fazer isso daqui mais para frente, mas a ideia desse vídeo aqui é vocês entenderem realmente o que é um banco de dados, para os próximos vídeos começarmos a modelar o banco, beleza? Bom, existem diversos tipos de modelos de banco de dados. Existe um modelo de hierarquia que nós podemos ver no registro do Windows, como que funciona esse modelo. Você tem um arquivo que ele fica gravado em subpastas e subpastas, e você tem que saber todo o local e vai percorrendo até chegar no registro correto. Então, por exemplo, se você quer chegar nesse arquivo, você precisa abrir essa pasta, que está dentro dessa pasta, que está dentro dessa pasta, que está dentro do seu computador e do banco de dados, no último nível de hierarquia. Temos também o modelo de rede. Aqui ninguém é maior que ninguém, porém você precisa também percorrer os arquivos para você chegar aqui, por exemplo, e você está aqui, você tem que percorrer esses arquivos até chegar no que você quer. Esses dois bancos de dados não é tão utilizado hoje em dia, porém já foi muito utilizado na época quando eles surgiram. Hoje a gente trabalha muito com o modelo de dado relacional, que é feito em tabelas, tá? E é esse modelo que a gente vai estar utilizando aqui para aprender a modelar nossos dados. Muitas empresas utilizam ele, beleza? Mas qual a importância da modelagem de dados? Vamos supor a seguinte situação. Você tem aí um arquivo que você tem um banco de dados não modelado e você coloca seus arquivos ali e vai sempre pegando. Então você precisa do crédito histórico dos seus clientes. Então você tem um cliente, você vai lá e coloca toda a atualização do histórico de crédito dele. Se ele pagou, se ele não pagou, quantas compras que ele fez, a dívida que ele tem, e tudo isso você vai atualizando esse histórico de crédito. Agora imagina você tem 4 clientes, e depois cresceu, e você tem um monte de clientes agora. Com um arquivo não modelado, não estruturado, você não consegue garantir que não tem o mesmo cliente em diversos locais do seu arquivo. Por exemplo, você pode ter o seu João em diversas fontes dos seus dados. Então você tem o João nos primeiros arquivos, lá no meio, quase no final. E quando você vai pegar esse arquivo desse João, você acaba atualizando um pouco aqui e não tem os dados concisos. Ou você pode atualizar às vezes em todos os arquivos, mas você tem uma redundância de arquivo desnecessária. Isso é a importância do banco de dados. Bom, vamos falar um pouquinho do modelo relacional. O modelo relacional, você vai ter tabelas. Então, as tabelas, elas têm agrupamento de dados similares. Por exemplo, você vai ter uma tabela que você vai trazer todos os seus clientes, você vai ter uma tabela que você traz todos os seus produtos. E elas se relacionam entre si. Com isso, você consegue ter uma relação de compra, por exemplo. Um cliente, ele compra um produto. Com o banco de dados relacional, você consegue ver na tabela do cliente, nessa relação, quais os produtos que esse cliente X comprou. Por exemplo, o seu João, ele comprou esses itens nos dias tais. Também você consegue ver na tabela de produtos quais os clientes que compraram esse produto, quando compraram, a nota fiscal e assim por diante. Não se preocupe em entender essa metodologia agora, vamos aprender a criar tudo isso do zero. Mas isso aqui, esse vídeo é mais por um nível conceitual
introdutório, então vamos aprender tudo isso na prática. Bom, antes de darmos início aí também à modelagem em si, vamos aprender um pouquinho da história do banco de dados, a origem do banco de dados. Em 1960 foi criado aí o banco de dados do modelo hierárquico, naquele arquivo lá de hierarquia. Então temos aqui, criado pela IBM, o primeiro banco de dados eletrônico. Em 1970 surgiu o modelo relacional. Olha, a gente vai aprender agora o modelo relacional, mas estamos em 2020. Não é muito antigo, não é muito velho. Ser velho não é sinônimo de ser ruim. O modelo relacional é um dos mais utilizados hoje em dia. Em 1980, a linguagem SQL se tornou um padrão mundial. A linguagem SQL é a linguagem que utilizamos para estruturar e também manipular os bancos de dados relacionais. Em 1990, foi os primeiros passos ali para os dados da web, data mining, os protótipos de modelo orientado a objeto, que também hoje tem muito no mercado, mas ainda assim é utilizado muito relacional. E em 2000 foi criado aí o gerenciamento de fluxo de mineração, dados integrados, redes sociais, computação na nuvem. Então o banco de dados se tornou algo muito importante, algo muito fundamental para a tecnologia. Bom, e antes do banco de dados eletrônico, como que era feito esses arquivos? Bom, antigamente também tinha seus bancos de dados, porém não era da forma eletrônica, era da forma manual. Por exemplo, a agenda telefônica mesmo que você tem na sua casa, que não está no seu computador. Ela é um banco de dados. Um livro de receita é um banco de dados, da forma que não é eletrônica. Mas antes, vamos só simplificar. Você tinha aqui um registro, por exemplo, um registro de um cliente. Esses registros, eles ficavam em uma pasta. Então, essa pasta tinha todos os registros de cliente. Eu tinha uma outra pasta para despesas, eu tinha uma outra pasta para outros fins. Então, as pastas, elas representam as tabelas, por exemplo, do banco de dados relacional. E isso era tudo arquivado em uma caixa, em uma gaveta, em um arquivo. Esse arquivo representa aí o nosso banco de dados. Então, nossos dados são instâncias de identidades. Então, as instâncias de identidades são os registros. Vamos aprender isso na prática, tá? Não se preocupe com isso agora. Temos também as tabelas, que seriam as entidades, que seriam nossas pastas de antigamente. E tudo isso forma um banco de dados. Então, resumindo para vocês, pessoal, um banco de dados é um conjunto de tabelas. Essas tabelas têm um conjunto de informações que são um conjunto de registros. No modelo relacional, essas tabelas se interagem entre si, formando o nosso resultado final, o nosso banco de dados. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma forma mais introdutória, não tem tanto conteúdo assim, mas o próximo é uma informação muito importante para vocês terem em mente para os próximos vídeos. Espero que tenham gostado e até a próxima.